Você vê um nome e ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sabe o que acontece quando você provoca esse homem. Amigos viram ex-amigos, rappers somem do mapa, celebridades viram piada pública. E o pior de tudo, às vezes ele nem responde com um grito, só uma linha de rap que queima como gasolina em carne viva. Algumas pessoas constroem reputações, outras constroem impérios. E tem o Eminem, ele construiu medo. Aqui é o Leonan e no vídeo de hoje você vai entender por que ninguém ousa mexer com o Eminem. Essa é a história de um artista que transformou raiva em arte, humilhação em munição e que toda vez que alguém ousou desafiá-lo, acabou se arrependendo. Mas antes de se tornar esse titã inalcançável que até presidentes evitam mencionar, Eminem era só um garoto franzino de Detroit com problemas familiares, e foi aí que tudo começou. A história toda poderia ser só sobre música, se não fosse pelo detalhe mais inesperado. A primeira briga de Eminem foi com a própria mãe. Sim, você ouviu certo. Em 1999, quando o mundo inteiro começou a conhecer o nome de Slim Shady, o garoto branco do rap, a mãe dele, Debbie, entrou com um processo de 10 milhões de dólares contra o próprio filho. O motivo? Nas músicas dele, Eminem dizia que a mãe era uma viciada, desequilibrada e até culpava ela por tudo de errado que aconteceu na infância. No hit My Name Is, ele rimava: acabei de descobrir que minha mãe usa mais drogas que eu. A imprensa ficou em choque. Como alguém podia ser tão cruel com a própria mãe? Mas ao mesmo tempo, como alguém poderia ter coragem de processar o filho no momento mais importante da carreira dele? A verdade é que o processo viralizou, o julgamento virou escândalo nacional e o desfecho foi tão bizarro quanto a briga. A mãe de Eminem ganhou, mas só 25 mil dólares e quase tudo foi para pagar advogado. E no final, ela ficou com cerca de 1.600 dólares e o filho ficou com a fama de alguém que não perdoa nem quem te colocou no mundo. O público ficou dividido, mas uma coisa ficou clara: se ele não poupa nem a mãe nas rimas, imagina o que ele faria com qualquer um que tentasse bater de frente. Detroit, junho de 2000. Eminem estava no auge, músicas explodindo nas rádios, CDs vendendo milhões e o nome dele estampado em todas as manchetes. Mas naquela noite não era um show, nem tapete vermelho, era um estacionamento e uma traição. O que começou como uma saída qualquer terminou com o Eminem sendo preso com uma pistola carregada, ameaçando um homem na cabeça e quase colocando tudo a perder. A cena era surreal. Eminem viu a própria esposa Kim beijando outro homem do lado de fora de uma casa noturna. Em vez de sair dali, respirar fundo ou ligar para alguém, ele decidiu resolver a maneira Eminem. Tirou uma pistola da cintura, encostou na cabeça do sujeito e disparou. Não a arma, mas o olhar de quem estava pronto para explodir. O pior? Um dia antes, ele já tinha se envolvido em outra confusão armada, uma discussão violenta com um conhecido associado ao grupo Insane Clown Posse, ou seja, 2 dias, 2 armas, 2 cenas de crime. A polícia não perdoou. Eminem foi preso, algemado e fichado. A imprensa caiu em cima como um abutre. Rapper mais famoso do mundo detido armado por crime passional. Violência fora das letras? Eminem perde o controle? O público ficou dividido. Alguns diziam que ele só fez o que qualquer homem traído faria. Outros começaram a se perguntar se aquela raiva toda que ele mostrava nas músicas era real demais. Resultado, ele pegou 2 anos de liberdade condicional, foi multado, teve que passar por aconselhamento psicológico e ficou sob observação da justiça. Qualquer escorregão e ele ia preso de verdade. E como se tudo isso não fosse o suficiente, algumas semanas depois, Kim, a mulher que estava no meio da confusão, tentou tirar
a própria vida. Ela sobreviveu, mas entrou com o pedido de divórcio. A vida pessoal de Eminem, naquele momento, virou um campo de guerra. Ali, o mundo entendeu, não era só personagem, não era só rap. A fúria de Eminem existia e estava solta. O ano era 2001. O mundo estava começando a entender o tamanho de Eminem, mas junto com os prêmios, os discos de platina, vinham os protestos, as ameaças, os gritos por censura. As letras dele estavam indo longe demais, segundo algumas pessoas. Palavras como bicha, puta, matar minha esposa não eram mais só parte de um personagem, eram combustível de revolta pública. Políticos, grupos de direitos civis, associações LGBTQIA+, todos queriam uma coisa: silenciar Eminem. Esse homem não pode ser premiado. Ele é um exemplo de ódio, diziam os protestantes em frente ao Grammy daquele ano. Como a indústria quer celebrar um artista que fala em estuprar, espancar e matar mulheres? Se ele fosse negro, já teria sido preso. A pressão foi tão grande que a organização do Grammy quase cancelou a apresentação dele, mas Eminem não recuou. Ele fez o impensável. Na noite da premiação, ele subiu no palco com nada mais, nada menos Elton John, lenda da música e ícone gay internacional. Os dois, lado a lado, cantaram Stamp ao vivo e no final da música se abraçaram. Sim, o mesmo homem que foi acusado de homofobia ao longo de todo o ano, abraçando o artista gay mais respeitado do mundo. O planeta congelou, o público explodiu. Uns chamaram de estratégia genial, outros de hipocrisia pura. Mas uma coisa é certa, ele calou todo mundo com um abraço. Elton John depois revelou que foi ideia dele. Ele conhecia o lado pessoal de Eminem. Sabia que ali tinha mais dor do que ódio, mais personagem do que verdade. Mas o estrago já estava feito. O nome de Eminem agora estava associado à intolerância, à misoginia, à homofobia. E para piorar, a própria esposa do vice-presidente dos Estados Unidos, Lynne Cheney, subiu ao Congresso e declarou Eminem como uma ameaça à juventude americana. O governo não queria o artista como ídolo de jovens, mas era tarde demais. Eminem já tinha virado um símbolo do caos. Tem uma regra não escrita no mundo da música, uma linha que ninguém cruza. Você pode insultar o cara, pode rir da roupa dele, pode até criticar a música, mas não se fala da filha dele, nunca. Ja-Rule ignorou essa regra. No meio da treta entre ele e o 50 Cent, um dos pupilos de Eminem, Ja-Rule quis atacar por cima. Achou que podia machucar o Shady onde doía mais. Na faixa Loot Change, ele disparou a frase que mudou tudo. Hein, você diz que sua mãe é viciada e a Kim é uma vadia? Então o que a Hailey vai ser quando crescer? Uma menina de 7 anos. O rap inteiro parou. Ninguém entendeu por quê. O público ficou em choque. Fãs, artistas, produtores, todos sabiam. Essa linha jamais deveria ter sido escrita. Eminem não explodiu, ele construiu uma resposta cirúrgica. Convocou a tropa, D12, Ob Trace, 50 Cent e lançou a diss track Hailey Revenge, também conhecida como Do Re Mi. A intro da música já começa com a própria filha dele, Hailey, imitando Ja-Rule com uma voz de deboche. Hailey, what do you want to be when you grow up, baby? I don't know. But I don't want to grow up to be like Ja Rule's little dirty ass kids. Um detalhe simples, mas que humilhou Ja-Rule publicamente. Eminem fez pior. Na música, ele não defendeu sua filha com gritos. Ele destruiu Ja-Rule com palavras afiadas como navalha. Lembrou que a carreira dele estava desmoronando, que ninguém respeitava as músicas dele e que a única coisa que restava era arrependimento. A resposta foi tão devastadora que Ja-Rule nunca mais se recuperou. Foi o começo do fim. As rádios pararam de tocar suas músicas. O público virou as costas. A rivalidade
rivalidade com Eminem e 50 Cent sugou a energia da carreira dele até o último fôlego. E para quem ainda duvidava da influência de Eminem, aquela treta provou uma coisa: mexeu com a filha, acabou sua carreira. Foi nesse momento que a indústria entendeu: Eminem não era só um bom letrista, ele era um atirador de elite com palavras, um que só precisava de um motivo pessoal para enterrar você vivo. Quem já ouviu o Eminem sabe, ele nunca teve medo de falar o que pensa, só que dessa vez ele passou dos limites. E quem bateu a porta dele não foi um rapper ofendido, mas o Serviço Secreto dos Estados Unidos. Tudo começou em 2003 com uma faixa inédita chamada We Are Americans, que vazou na internet. Nela, Eminem solta a seguinte linha: que se dane o dinheiro, eu não faço rap por presidentes mortos, eu preferiria ver o presidente morto. A frase caiu como uma bomba em plena era George W. Bush e rapidamente o assunto saiu dos fóruns de fãs e foi parar em Washington. O resultado: o governo americano abriu uma investigação oficial contra Eminem. Sim, documentos oficiais vazados mostram que o serviço secreto o colocou na lista de monitoramento e quis saber: essa letra é ameaça real ou só provocação artística? A investigação não deu em prisão, mas mandou um recado. O que ele falava estava incomodando mais do que se imaginava. Só que Eminem não parou por aí. Anos depois, em 2017, ele mirou de novo em outro presidente, Donald Trump, e dessa vez ao vivo com o mundo assistindo. Num freestyle no Bad Hip Hop Awards, ele dividiu o país em duas metades. De um lado, fãs de Eminem, do outro, apoiadores de Trump. E o Eminem declarou: qualquer fã meu que apoia esse homem pode escolher ou eu ou ele, não dá pra ser os dois. Foi como jogar gasolina no país já polarizado. Teve gente que rasgou o CD, cancelou conta de fãs e jurou nunca mais ouvir uma música dele, mas Eminem nem piscou. E o mais absurdo, o serviço secreto investigou de novo e o Eminem chegou a ser chamado para esclarecimentos. Resultado: nenhuma prisão, nenhuma censura. Eminem saiu da sala da mesma forma que entrou, intocável. E mais uma vez, a mensagem foi clara: nem o governo consegue calar Eminem. Hoje em dia, tem muita artista que gosta de treta, mas em 2018, um deles fez o que quase ninguém teve coragem de fazer: cutucou Eminem com nome, sobrenome e endereço. O nome dele: Machine Gun Kelly, um rapper da nova geração, cheio de atitude, tatuagens, hits na bagagem e um passado mal resolvido com Eminem. Lá em 2012, MGK tinha feito o que parecia inocente. Postou no Twitter que a filha de Eminem, Hailey, era gostosa. Na época, ela tinha 16 anos. O tweet não caiu bem e dizem que depois disso, a carreira de MGK foi silenciosamente bloqueada pela gravadora de Eminem. Nada oficial, nenhum ataque direto, só portas fechadas. O tempo passou até que em 2018, Eminem lançou de surpresa o álbum Kamikaze. E lá, numa das faixas, ele soltou a indireta certeira: continue falando da minha filha e eu vou acabar com você. MGK entendeu o recado e resolveu responder. Foi ousado? Foi burro? Depende do ponto de vista. Ele lançou o Rap Devil, uma diss track em cima do próprio nome do Eminem, Rap God, acusando o veterano de ser ultrapassado, inseguro e de tentar sabotar sua carreira nos bastidores. A internet explodiu. Muita gente achou corajoso, outros só pensaram: tá mexendo com a pessoa errada. E então veio o Kill Shot. Eminem respondeu com uma das faixas mais venenosas e afiadas da carreira dele. A música se chama Kill Shot e o título não é por acaso. Foram 4 minutos e meio de destruição lírica. O mais engraçado é você se achar ameaçador com o cabelo penteado igual o Garson do Olive Garden. Eu sou o seu pai no rap. Você
você tá tentando se matar com um tênis rosa. O nome da sua filha é Carreira Cancelada. A música bateu 38 milhões de views em 24 horas no YouTube, recorde mundial. Era como assistir a um funeral em tempo real. MGK tentou revidar, tuitou, deu entrevistas, fez piada, mas depois daquele tiro lírico, ele nunca mais lançou um álbum de rap. Sim, MGK abandonou o hip hop e se jogou no pop punk, virando uma versão moderna de Blink-182. Até hoje ele diz que a mudança não foi por causa do Eminem, mas o público não engoliu. A verdade, o baque foi tão feio que ele preferiu mudar de estilo para não ser lembrado como o cara que tomou a bala do King Shot. Eminem não apenas venceu, ele redefiniu o que significa perder uma batalha de rap. Não foi por votos, não foi por números, foi pela simples constatação: o outro lado sumiu. Você sabe que está diante de uma força incontrolável quando até seus inimigos evitam pronunciar seu nome. Eminem não é apenas um rapper, ele é um campo minado, um artista tão letal nas palavras que gente grande já admitiu publicamente que não ousaria responder a uma provocação vinda dele. O medo é real, o respeito quase silencioso, e as provas estão por toda parte. Em 2020, Snoop Dogg e Eminem trocaram farpas discretas, mas Snoop Dogg fez questão de não esticar o assunto. Ele disse publicamente: Eminem é um dos melhores que já pisou nesse planeta. Se fosse uma batalha real, cara, ele pode acabar comigo. Pouco depois, os dois se reconciliaram, mas a mensagem já tinha sido dada. Snoop, uma lenda do rap, reconhece que não é seguro cutucar o Slim Shady. Em 2022, o rapper The Game lançou uma diss track de 10 minutos chamada The Black Slim Shady, provocando Eminem, e foi completamente ignorado. A resposta nunca veio. Talvez Eminem achou que não valia o esforço, mas o subtexto é claro. Até quem tenta bater de frente sabe do risco. I mean, Eminem is Eminem. If you notice in hip hop, Eminem is the only rapper that nobody ever wants a problem with, including myself, man. Eminem is like the most lyrically insane. Even when I was going at 50 and me and Dre wasn't seeing eye to eye, man, I stayed away from the white dude, because he a problem. Nick Cannon entrou na treta de Eminem com Mariah Carey e apanhou feio. Lançou 2 faixas atacando Eminem em 2019, The Invasion e Pray From Him. O resultado: silêncio ensurdecedor de Slim Shady. Nenhuma resposta, nenhuma linha, nenhum beat. Só que nos bastidores, Nick admitiu: ele venceu, eu saí como um idiota da história. A derrota foi tão feia que Nick apagou vários tweets e entrevistas na época. Ele entendeu, não se ganha uma guerra de quem tem o dom de te destruir em uma rima só. 50 Cent, parceiro próximo de Eminem, já disse diversas vezes que, mesmo sendo amigo dele, nunca o provocaria. Você já viu o que ele faz com as pessoas, né? Eu só fico na minha. Em outra entrevista disse: So, you follow Eminem on Instagram, but he doesn't follow anyone. Right. Does that bother you? No. He's the biggest rap artist in the world. You don't have to follow anyone. You don't need... I follow him because I want to keep up with what he's doing. Do you wish that he followed you? No, he texts me personally. Se até 50 Cent, conhecido por comprar briga com metade do rap, prefere não cutucar Eminem, é porque sabe do perigo. Durante uma entrevista em 2021, Busta Rhymes foi perguntado se algum dia faria uma diss track contra Eminem. A resposta veio com um sorriso sem graça: por que eu faria isso? Eminem é um tipo diferente de cara. Quando você entra no ringue com um cara assim, você tem que estar preparado para perder. Esse respeito não vem de bajulação, vem de medo legítimo, de alguém que sabe que Eminem tem munição para destruir carreiras inteiras e faz isso com prazer. Hoje, Eminem vive como uma lenda viva, mas distante dos holofotes que um dia incendiou. Ele já não aparece em premiações, raramente dá entrevistas, e nas redes sociais, quando posta algo, é quase sempre no mesmo tom: enigmático, frio, cirúrgico. Não há mais escândalos, não há mais brigas públicas, mas isso não significa que ele ficou fraco. Pelo contrário, o silêncio
dele assusta mais do que qualquer verso. A ausência gera expectativa, porque todos sabem que quando o Eminem decide voltar, ele volta com sangue nos olhos, seja nos Grammys, nos freestyles surpresa ou em participações que viram trending topic, mesmo sem aviso. O impacto é sempre o mesmo. Milhões assistem, a crítica se cala, os rivais somem da linha de tiro, mas o preço de ser o mais temido é alto. Hoje, Eminem vive recluso, sem grandes aparições públicas, sem escândalos, sem manchetes, respeitado por todos, mas cercado por poucos. Parece estar em paz, mas a verdade é que ninguém ousa chegar muito perto. E talvez esse seja o legado final de Marshall Bruce Mathers III, o homem que transformou dor em munição, o artista que destruiu rivais sem levantar a voz, o nome que o rap aprendeu a temer e a respeitar em silêncio. E no fim das contas, talvez esse seja o preço de ser imbatível, vencer todas as batalhas e acabar lutando sozinho. Comenta aí embaixo qual parte dessa história do Eminem mais te pegou de surpresa e me diz, se fosse você, teria coragem de rimar contra ele? Porque quem fala demais corre o risco de rimar contra o cara errado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!